Olá, meninas. Eu vou começar o estudo de hoje e o tema dele é adultério. O que passa na cabeça do cônjuge nesta fase? Quais as mentiras que o diabo adora que você acredite? Por alguém que também esteve lá. Eu. O que sente o cônjuge que está em adultério? Vou deixar a minha experiência para vocês, que acham que os maridos ou as esposas estão felizes do lado de lá. Pois bem, eu também estive do outro lado. Eu traí meu esposo e fui traída também. Enquanto eu estava em adultério, eu vou descrever o que eu sentia. No começo, você se renova. Começa a se gostar novamente, sente uma falsa sensação de valor. Você chama a atenção de outras pessoas e começa a pensar que sua vida, o seu casamento, é o que tem prendido sua felicidade chegar. Quando eu me envolvi com um rapaz ainda casado, eu sentia no começo uma grande euforia. No primeiro dia parecia que tudo se encaixava. Eu me perguntava por que eu não fiz isso antes. Ouvia por todo lado que eu merecia ser feliz, que eu ainda era nova, podia refazer minha vida e deixar tudo para trás, o que não tinha dado certo, meu casamento e minha família. Todo tipo de mentira vinda do diabo eu acreditei. Que meu filho nem ia sofrer, que nós dois ainda éramos jovens, que tudo ia se acertar como um passe de mágica. No dia em que eu fui comunicar ao meu esposo que não dava mais, que eu queria a separação, fiz da pior maneira possível, a fim de que realmente não houvesse possibilidade de volta. Eu destruí a autoestima dele e toda a esperança que meu esposo pudesse ter uma reconciliação. Eu estava decidida. Não tinha volta. Agi nesse e nos próximos dias como se ele não tivesse sentimentos. Eu era totalmente indiferente a ele. Realmente achava que ele não estava sofrendo. Ou, mesmo vendo ele arrasado dentro de casa e definhando pelos cantos, eu não ligava. Toda vez que ele tentava falar comigo sobre o assunto, eu aproveitava para descarregar a minha raiva sobre ele. E depois de pouco mais de um mês, ele saiu de casa, terminando tudo e garantindo que nunca mais voltaria, que não me amava mais e que não tínhamos mais nada a ver. Mas o que eu gostaria de frisar nessa história era como eu me sentia durante o tempo que eu estava em adultério. No começo eram flores. Eu sentia pena pelos 14 anos de casamento deixado para trás, mas me alegrava logo em seguida pela perspectiva de felicidade pela frente. Eu nem achava que esse meu novo relacionamento ia durar, mas a enganação é tão grande que eu me dizia: é melhor um ano de felicidade do que o resto da vida infeliz. E assim foram passando os dias, e nem demorou muito. O meu coração pesava demais. Eu comecei a sentir pena do meu esposo sofrendo, mas ao mesmo tempo culpava ele por eu estar vivendo essa situação. E eu só despejava raiva em cima dele, dia após dia. E sempre que eu podia, eu pisava nele, sem dó nem piedade. Mas, no fundo, eu só queria que ele reagisse. Queria que ele lutasse por mim, o que nunca aconteceu. Assim, eu o empurrei para um relacionamento extraconjugal também. E sem o outro saber, estávamos envolvidos numa trama diabólica ao mesmo tempo. E nenhum dos dois tentou salvar o outro. Mas eu nunca tive paz. Nunca fui feliz. Nunca, nem um dia sequer. Nunca tive um dia de felicidade plena.
Comecei a obedecer e ser fiel a rapaz que eu estava tendo um caso. E ele também, muito dominado pelo diabo, me manipulava e me dizia o que eu podia e o que eu não podia fazer com meu esposo. Mesmo assim, eu não deixava o rapaz. Não conseguia enxergar que eu estava prestes a cair no abismo. Realmente ficamos cegos. Não tem palavra melhor para descrever. Somos iludidos pelo outro, mesmo que no fundo sabemos que não estamos plenos. Sabemos que estamos errados. Mesmo assim, acreditamos que esse é o melhor caminho. Começamos a ser fiéis ao nosso caso como se eles fossem os nossos cônjuges. Ficamos amarrados, laçados e vendados. Mas nunca estamos felizes. Nunca. Nunca tive um dia de paz, nem felicidade. E mesmo sofrendo muito, ainda assim, eu acreditava que esse era o melhor caminho para mim. Quando eu pensei em terminar tudo com o rapaz, ele começava a fazer drama, que ia morrer, que ia sumir no mundo, que eu nunca mais ia vê-lo. E eu tinha pena de o ter iludido. E como agora eu ia deixá-lo? Acreditem, o diabo tenta tudo. Nos conhece muito bem. Porém, eu mesmo com a dor pelo que eu estava fazendo, eu me olhava no espelho e eu me perguntava: quem é você? Nem eu mesma me reconhecia. Portanto, nunca acreditem em nada do que vocês veem ou ouvem. Tudo isso é mentira do inimigo, o grande enganador. No meu caso, ele me laçou e me prendeu pelo lado emocional. Usou somente pessoas conhecidas e que eu confiava para me tentar. Com o seu cônjuge, ele vai usar as fraquezas dele. O inimigo nos conhece muito bem. Não podemos superestimá-lo. O diabo envia o pacote completo. Todas as falhas que seu cônjuge tem, aparece um príncipe ou uma princesa que tem tudo isso. Você encontra a pessoa perfeita. Você acredita realmente que tudo para trás é que foi um erro, porque a nova vida se mostra como encantada. Mas no fundo, lá no fundo, você sabe que não é verdade, mas decide provar para ver. O diabo manda uma pessoa que simplesmente tem tudo o que seu cônjuge falhou. Tudo. Tudo o que meu esposo falou de mim, de ruim, o rapaz falava de bom. Todas as falhas do meu esposo, o diabo pintava o outro rapaz. Por exemplo, o meu esposo fazia anos que não me elogiava. Então vem 1000 pessoas dizendo que você é linda, que tem desejo por você, que se tivesse você nunca mais largaria, que ele não sabe te valorizar, que queria me dar outro filho. Entre aspas, o meu marido sempre soube do meu sonho de ser mãe novamente, mas ele não queria mais filhos. E dessa forma, realmente acreditamos que, enfim, chegou a pessoa perfeita, a tampa da sua panela. Portanto, o diabo manda certinho. Eu fui tentada com tudo o que meu esposo não tinha. Eu era muito briguenta, não ajudava meu esposo no trabalho dele e só o colocava para baixo. Ele deve ter sido fisgado por isso também. Aparece uma moça doce, que diz que ele é talentoso, é maravilhoso, que vai ser fiel a ele já que eu não fui, que não briga, aceita tudo. É assim que o diabo trabalha. Ele maquia tudo no começo, mas depois tudo desmorona. Quando o diabo sentir que já está tudo destruído, ele tira o nosso chão. Ele vai tirar tudo o que deu para os cônjuges adúlteros. Precisamos confiar no que diz Provérbios 5:3. O mel que destila a mulher e os homens adúlteros, que os atraem para suas casas, que esse mel se transforma em fel.
Que a língua amável e suave se transforme em língua afiada, como espada de dois gumes. Esse é o fim do relacionamento de adultério. Escrevi minha história não apenas para que vocês conheçam o outro lado, se seu cônjuge está vivendo isso, mas para que você também não queira cair nisso. Não se iluda com novas perspectivas de um recomeço. É impressionante a quantidade de ex-namorados que surgem nessa fase. É uma tática manjada do diabo. Fechem mesmo todas as brechas, porque eu caí sem planejar, por achar que não tinha problema e só até ali. Sem você perceber, você foi empurrada para uma cova muito profunda. Dessa maneira, você decide soltar as mãos de Deus porque acredita na mentira do diabo. Que enquanto você fez tudo certo, só conseguiu sofrimento e infelicidade. E aí, qual dos dois você escolhe? Alguém que só te fez sofrer a vida inteira ou alguém maravilhoso que vai satisfazer todos os seus anseios? E minha história de adultério acabou quando, numa tarde, eu já estava separada, fora de casa. Eu não aguentei mais a falta de paz e sofrimento, e eu clamei a Deus que fizesse a sua vontade na minha vida, porque eu não aguentava mais viver assim. E no outro dia, ao raiar do sol, o rapaz me manda uma mensagem terminando tudo comigo. Eu quase morro nesse dia. Fiquei um dia inteiro na cama, sem comer, sem beber, nada, pensando apenas em tirar minha vida. E eu sofri coisas terríveis. Deus me trouxe debaixo de muito sofrimento. Vivi coisas que eu jamais imaginei. Senti que Deus escondeu o seu rosto de mim e eu sofri perturbações do diabo. Vi a batalha espiritual em cima da minha cama, lutando pela minha vida. E eu fui voltando para Deus, dia após dia. Eu estou de volta hoje, lavada e remida pelo sangue precioso e poderoso do Cordeiro. Vejam, bastou uma única oração, de uma única frase, para Deus mudar tudo de um dia para o outro. Eu estava certa e decidida, mas o meu Deus não desistiu de mim. Hoje estou limpa do adultério e de vários outros pecados de estimação. Estou vivendo um intenso processo de restauração pessoal. E hoje luto em oração pelo resgate do meu esposo, das mesmas coisas que eu vivi. E creio que Deus ainda irá finalizar a obra que iniciou em mim. Eu confessei, depois que nos separamos, tudo o que eu tinha feito ao meu esposo. Foi um dia muito duro e eu precisei ter muita fé para tomar essa atitude, porque eu sabia que de agora em diante, somente Deus poderia salvar o meu casamento. Mas eu sabia também que nada de bom poderia ser construído em cima de lixo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13. Eu creio em Deus, que minha família ainda se renderá toda aos pés do Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Deus. E no próximo áudio eu vou contar o que eu sentia, o que eu pensava e o que estava na minha cabeça enquanto eu vivia esses momentos tenebrosos da minha vida. Eu acredito que a minha história pode ajudar você a entender o que tem acontecido com você, tanto de um lado quanto do outro. Se você tem sofrido por adultério por parte do seu cônjuge, você vai poder entender através de mim o que ele tem vivido nesses momentos. E se você também cometeu
esse pecado, não deixe de acompanhar os próximos estudos, porque eu vivi e estou vivendo uma intensa restauração. E hoje eu me sinto completamente limpa e lavada da culpa desse pecado. E creio que Deus usou tudo que foi maldição na minha vida, tudo que eu cometi. Eu tenho certeza que Ele usa e ainda vai usar para o bem e para o crescimento do reino dele. Fiquem com Deus.